bem-vindos ao canal Programação Competitiva. Meu nome é Edmar e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como resolver o problema Maximin, que caiu na OBI 2018, terceira fase do nível Sênior. Esse problema aqui, ele é um problema bem interessante, tá? Ele tem umas ideias legais aqui por trás. Ele fala que a entrada vai ser composto pela quantidade de números dado no vetor abaixo e um limite inferior e um limite superior. O problema pede que a gente escolha um número entre esse limite inferior e esse limite superior, de modo que esse número escolhido seja o mais distante possível de qualquer um desses elementos do vetor, certo? Então, para esse primeiro exemplo aqui, o número escolhido entre 7 e 37 foi o próprio 37, cujo elemento mais próximo dele é o 28 e a diferença entre 37 e 28 é 9. Então, 9 é a nossa resposta de saída. Nesse outro caso aqui, o número entre menos 6 e 6, para essa sequência, o número escolhido aqui, no caso, foi o número 1, né? Cuja diferença de menos 3 até o número 1 dá 4 e de 1 até o 6 dá 5. Então, como a menor diferença é o 4, a resposta é o 4. Tá? Aí, como que a gente resolve esse problema? Primeiro de tudo, a gente vai ter que pegar esse vetor e ordenar, certo? Depois, a gente vai analisar o intervalo entre dois números. Perceba aqui que na entrada, que a quantidade de elementos do vetor vai até 10 elevado a 5, ou seja, 100 mil elementos. E os nossos números que podem cair no vetor, eles podem ir até 1 bilhão. Menos 1 bilhão até mais 1 bilhão. Então a gente não tem como fazer um laço percorrer isso aqui, de menos 1 bilhão até 1 bilhão, que vai estourar o time limit. Mas a gente pode percorrer aqui o vetor de 100 mil elementos. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai percorrer esse vetor ordenado, depois de ordenar, pegando esse intervalo do meio aqui, e aí a gente vai pegar a média desse intervalo. No caso aqui, entre 10 e 17, a média dá 13. Então, como 13, a diferença de 13 para 10 é 3, aí então a gente tem uma resposta válida, que é pegando o número 13, cuja diferença é 3. Aí a gente vai testar o próximo intervalo. Então aqui, de 28 para 17, né, a diferença é 11, e a média então vai dar 22, certo? Então, 22 menos 17 dá uma diferença de 5, então 5 é uma resposta maior, então essa resposta aqui está vencendo por enquanto, então tem uma diferença de 5. E aí, na última situação, eu tenho 37 aqui, então como o nosso limite superior ele ultrapassa aqui o maior número, a gente também vai calcular como se tivesse um outro intervalo aqui, né, como se fosse esse 37. E aí, lógico que a gente vai escolher o próprio 37. Aí 37 menos 28 dá a diferença de 9, então foi a maior dentre as respostas, então essa vai ser a nossa resposta. Aqui tem um detalhe muito legal nesse problema, que é quando a gente faz a média. Então, fazer a média entre 10 e 17 dá 13. E sempre a média ele vai dar um número redondo ou vai dar quebrado. Nesse caso aqui seria 13,5 a média correta, né? Mas como a gente vai arredondar para inteiro, vai ficar 13. Logo, sempre o menor intervalo vai ser com um limite inferior. Então, sempre a média vai estar mais próximo do número da esquerda, certo? Então, a gente poderia simplesmente verificar sempre com o número da esquerda. Porém, quando a gente está trabalhando com números negativos, essa média ela inverte e então o número do meio passa a ser mais próximo do limite da direita, do limite superior, tá? Então é preciso aí tomar cuidado com isso.
Então aqui eu já tenho o meu código pronto, tá? Para mostrar para vocês. Então declarei como long já para não ter problema, até porque quando eu for tirar a média de dois números muito grandes, não vai estourar o inteiro, né? Porque 1 bilhão mais 1 bilhão dá 2 bilhões, está dentro do limite do inteiro. Mas por via das dúvidas, para não ter problema, tá? Então declarei minhas variáveis, meu n, o left, meu limite inferior, limite superior, left e right, meu array e a minha variável meio. Então aqui estou só lendo a entrada, ordenei o vetor e aqui essa vai ser minha variável de resposta, tá? Então vou fazer um laço aqui percorrendo todo o vetor e eu começo na posição 1, porque eu sempre vou considerar a posição atual com a posição anterior, com a posição de trás, para estar tirando a média. Então nesse caso aqui, estou tirando a média da minha posição atual, na posição 1, com a posição anterior, que é a posição 0. Tiro a média, aí eu vou verificar se essa média ela está dentro do limite. Ou seja, se esse número do meio aqui, esse 13, ele está nesse intervalo aqui. Porque se ele não estiver nesse intervalo aqui, eu não posso escolher esse 13 se ele não estiver dentro desse intervalo. Tá? Então aqui, se o meu meio for maior do que o L e o meu meio for menor ou igual a R, quer dizer que ele está dentro do meu intervalo. Ele é uma resposta possível. Então, a minha resposta agora vai ser o máximo entre a resposta que eu já tinha e aí entra aquela questão que eu falei dos números negativos. Tá? Quando é número negativo, a menor diferença vai ser o meio menos o... Aliás, quando for número negativo, a melhor resposta vai ser essa. Tá? O menor intervalo vai ser esse. Quando for número positivo, o menor intervalo vai ser esse aqui. Então, em vez de ficar verificando se está negativo ou positivo, eu utilizo a função min aqui, que ele já faz isso. E aqui eu pego o máximo entre essas duas respostas. Caso não caia nesse if, eu vou verificar então se o meu meio é menor que o meu left. Tá? Se o meu meio for menor que o meu left, quer dizer que esse meio ele não pertence ao intervalo, né? Ele está antes do meu intervalo. Agora, que é o meu limite inferior, né? Então, quer dizer, se ele for menor do que a posição atual, quer dizer que eu estou pegando uma parte dele ali. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Por exemplo, se eu tivesse aqui meu L fosse igual a 7 e o meu R fosse igual a 11, e aí eu tivesse aqui número 4 e 9 no meu vetor. Tá? Então, quando eu tirar a média disso aqui, ele vai dar 6. 6 é menor do que 7, ele não é uma resposta válida, o 6. Porém, o 7 é menor do que o 9. Então, significa que eu poderia escolher o 7, e aí eu pego essa diferença do 9 menos esse 7, que daí vai me dar uma resposta 2. Essa resposta 2, ela é uma resposta válida. Então, nessa situação, ele vai cair nesse if aqui. Quando eu tiver exatamente nessa situação, que minha variável meio, que vai estar aqui, o 6, ele não pertence ao intervalo, mas o meu intervalo começa aqui no meio. Começa aqui dentro, entre esses dois números, entre o 4 e o 9. Tá? Aí agora eu faço a mesma coisa, só que olhando agora para a direita. Tá? Então aqui nesse caso, se eu tivesse agora aqui um 15, por exemplo, né? Então a média de 9 e 15 vai dar 12, né? Então a minha média é 12.
Aí esse 12 está maior do que o meu máximo da direita, então ele vai ficar de fora. Porém, o meu 11 ele está inserido aqui dentro. Essa é a regra aqui do segundo if, do terceiro if, aliás. Tá? Então, a mesma situação aqui, a resposta recebe o máximo do que ele já tinha e o meu R, que é o meu limite superior, né? Para esse exemplo aqui, o meu R é 11 menos o 9, e daí vai dar 2 também. Aqui, depois que terminou de ler todo o vetor, aí tem dois últimos ifs que eu preciso verificar, que é quando, se o meu R for maior do que o meu último elemento, né? Então, se o meu R for maior que o último elemento do meu vetor, que é aquele caso aqui do 37, né? 37 maior do que o último elemento do vetor, aí eu faço essa diferença e pego a melhor resposta. E mesmo vale para o início, se o meu L for menor do que a minha primeira posição do meu vetor. E aí, por fim, só imprime a resposta. Tá? Então, esse aqui é o código, tá, pessoal? Ó. E é isso aí. Valeu, muito obrigado.